Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Feche teus olhos e ora juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus amado, Deus forte, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus santo, Senhor que nunca perdeu uma só questão, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite, Pai. Deus, nessa noite eu quero te entregar, Pai, o teu filho que irá ministrar a tua palavra, Senhor. Fala como o Senhor sempre tem usado o teu vaso, Pai, em nome do teu filho Jesus. Fala, Espírito Santo, não aquilo que queremos ouvir, Deus, mas nós sempre falamos neste púlpito aquilo que o Senhor tem, Senhor, para a edificação da tua igreja. Usa como o Senhor sempre tem feito, em nome de Jesus. E a igreja crê, diga amém. Amém. Pastor, glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez, para juntos enaltecermos o nome do nosso Deus. Fico muito feliz, muito alegre quando nós achamos uma igreja viva, alegre, né? Cheia da presença de Deus. O presbítero Sérgio sabe muito bem. A gente que prega tem culto, irmão. Oh, Jesus! Os irmãos estão de parabéns. Verdadeiramente Deus está neste lugar. Quantos já sentiram a presença do Eterno? Amém? Aleluia. Quero agradecer ao anjo da igreja pela confiança, ao presbítero Sérgio, que nos fez o convite. Sou zoadento igual o Sérgio, viu, irmãos? Sou pentecostal igual a ele. Glória a Jesus. Mas eu já pude sentir a presença de Deus aqui. Verdadeiramente Deus está na casa. A maior alegria hoje da minha vida, irmãos, já há quase 25 anos que eu estou nessa caminhada, presbítero Sérgio, mas é a primeira vez que eu prego e meu pai está na plateia. Daí entrou aí agora, veio passar uns dias comigo aqui em casa, e eu me sinto muito feliz com o que Deus tem feito comigo, a minha esposa, meu filho, Diácono Jane, sua esposa, filho, futura nora ali atrás, família Átrios, já se sente de casa. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Apenas um versículo. Oh, glória. Leve o cantor, Sérgio. Cadê ele? Rapaz, leve esse moço. Em nome de Jesus, para dar uns glórias, mas nós lá naquela vigília. Em nome de Jesus. A igreja está convidada. A casa do pastor não der, tem a igreja lá. Dorme no chão, arma rede, tem armador lá na galeria, né? Os irmãos sintam-se à vontade. Nós temos um banho abençoado bem pertinho lá de casa. Eu não levei lá não, né? Oh, meu. Pai. Amém, meus irmãos? Amém. Dia 26 de julho, o Sérgio estará nos dando a honra de estar pregando ali na nossa vigília. O maior presente que o pastor Zaqueu Ferreira me deu foi a sua amizade. Você é um menino de Deus, é um homem de Deus. Quantos acharam Romanos 8, versículo 18? Glória a Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos lá mais uma vez. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de comparar com a glória que em nós
há de ser revelado. E quantos acreditam nesta palavra? Sente adorando o Senhor. Oh, aleluia. Deus, ele vai transformar esse ambiente aqui, irmãos, em um consultório espiritual. Eu posso entregar, pastor? Deixa eu começar pelo senhor. Comentei com o Sérgio aqui. Quando o Sérgio estava fazendo a oração inicial, Deus me mostrava uma construção. Eu via um templo muito grande sendo construído. E o Senhor dizia para mim: para o que eu tenho para fazer nesse ministério, nesta cidade, o tempo aqui é pouco. A surpresa é que dentro de dias Deus entrará com providência. Me convide para a festa em nome de Jesus. Oh, quantos estão sentindo Jesus aqui neste lugar? Oh, aleluia! Acabar, se me derá. Não sei de nada, não me disseram nada. Você me disse alguma coisa? Mas Deus, ele conhece a necessidade e a carência da igreja. Quem é a igreja de Deus aqui? Oh, vamos para a Bíblia. Quando nós vemos meditar no capítulo 8 do livro de Romanos, não tem como nós não falar de aflição. Porque há quem pense, há quem diga, o porquê nós servimos a Deus, estamos livres de tais coisas e não estamos. O capítulo 18, Paulo está falando de dois tempos distintos um do outro. É de saber dos irmãos que quando ele escreve as cartas, ele estava preso sobre o Império Romano. E as igrejas até tentavam consolidar a Paulo, tentando confortar a ele por aquela situação que ele estava passando. Mas todavia Paulo, pelo contrário, mesmo diante das aflições, assim como Jesus visitou João na ilha de Patmos, conhecendo a carência e a necessidade de cada igreja, cada carta era mencionada e direcionada ao anjo da igreja de acordo com o caráter, com o perfil e com a necessidade da igreja. É por isso que eu amo a palavra, aleluia, porque a palavra de Deus, ela preenche, aleluia, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso e agradável, irmãos, adorar o nome de Jesus de Nazaré. Mas não existe cura, não existe milagre, não existe libertação fora da palavra. A palavra é o essencial para as nossas vidas. Aleluia. Observe o que Paulo está dizendo. Eu tenho certeza, convicção, que as aflições desse tempo presente hoje não há de se comparar. Quem acredita nisso aqui? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu liberar a palavra, a primeira palavra profética aqui esta noite. Não me importa saber de que maneira você veio, chegou, o que você está passando, enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a tua mão direita, aleluia. Não há de se comparar com aquilo que te aguarda. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e o que fazer? Suporta de cabeça erguida, adorando e glorificando a Jesus. Irmãos, como Paulo era crente.
Paulo não olhava para a circunstância, Paulo não olhava para aquilo que ele estava enfrentando no momento, ele olhava para amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que se nós vamos, quando nós vamos meditar em todo o capítulo 8, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele já começa dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava convicto de que Deus poderia tirar ele daquela situação, mas se não tirasse, a alma dele estaria adorando ao Pai na eternidade. Quantos são convictos aqui esta noite? Louvado seja o nome do Senhor, que a nossa maior riqueza o diabo não pode arrancar de nós. Não tem como a gente meditar no capítulo 8 de Romanos e não meditar em aflição. Quem nunca entre nós foi afligido? Quem nunca entre nós, aleluia, enfrentamos e temos enfrentados desafio no percurso da caminhada. Você percebe que a vida do crente, ela tem estágios. Hoje nós estamos por cima, amanhã só Deus. Eu costumo dizer, irmãos, e quem me acompanha até ri pelas vezes que eu repito, tem dias, presbítero Sérgio, que eu estou tão crente de uma certa forma, que se eu catar o cão pela rua, eu pego ele pelo chifre e esfrego o focinho dele no chão, de tão esperançoso e crente que a gente está. Mas tem dia que a gente não está para adorar a Deus, tem dia que a gente não está para a palavra, tem dia que a gente não está para acordo, porque vem as aflições da vida, que muitas das vezes tenta nos afligir, nos parar no decorrer da caminhada. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela sempre vai estar inspirando a nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. E nós aprendemos pela palavra que diante da trajetória, mesmo que passamos por altos e baixos, na ascensão, Jesus disse para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos. Aleluia! Oh, glória! Talvez você chegou aqui com a alma aflita. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Só Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi a tua chegada neste lugar? Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu venho esta noite para lhe informar: não olhe para a circunstância. Aleluia! Não olhe, aleluia, para a adversidade. Olhe para o autor e consumador. Foi Ele que te chamou e te escolheu, e Ele tomará o controle da minha e da tua situação. Aleluia! Irmão, você sabia? Se Deus tirasse essas coisas de nós, nós perdíamos o tempero. Porque se não tivesse luta, nós não orávamos. A princípio a gente não entendemos e ficamos questionando a Deus: mas eu sou fiel. A gente tem hora que a gente fica indagando a Deus. Se houver um crente entre nós melhor do que Jesus, levante a mão, porque o mesmo se compara diante de Deus e diz: Pai, a minha alma. A gente pesquisar, sempre vai ter um personagem que chama a nossa atenção, um texto na Bíblia, mas o texto que mais mexe, aleluia, com o meu estado psicológico e emocional e espiritual, irmão, é Jesus no Getsemane. Bendito seja o nome do Senhor, porque aqui nós aprendemos duas coisas. Jesus chega na presença de Deus aflito, angustiado pelo peso da responsabilidade que ele assumiria no Calvário, e como homem ele viu que não suportaria o peso daquela cruz. Como homem ele não suportaria aqueles cravos perfurando o seu crânio. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento da aflição ele deixa um legado para a igreja. Ele deixa o exemplo. Qual, pastor? Não é um exemplo de desespero, mas um exemplo de confiar, porque Jesus está com a alma aflita, mas ele vai diante do Pai e começa a orar. Percebe-se, aleluia, que tem dias que a gente vem
para o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Angustiado, aflito, abatido, porque a luta tem sido grande. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente vem para o culto, irmão, quebrado, aleluia, a gente começa a adorar, suplicar e clamar. Percebe que a gente não volta para casa da mesma forma. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que o crente não pode olhar para a circunstância. É por isso que o crente não pode olhar para a luta. Ele tem que continuar na caminhada, tendo na alma e no coração o desejo de glorificar e adorar o Senhor. Pastor, você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando. Ainda bem que eu não sei, porque quem sabe é Ele. E vamos parar de moleza, irmão. Porque até lá o que não vai faltar é luta. O que não vai faltar é perseguição. O que não vai faltar é escassez. O que não vai faltar é luta. Bendito seja o nome do Senhor. Só que há uma diferença de quem serve. Só que há uma diferença de quem está sobre os cuidados. Quantos têm certeza que mesmo diante da situação que você está passando, você está sobre os cuidados de Deus? O homem sem Deus atira na cabeça. O homem sem Deus coloca a corda no pescoço. Mas graças a Deus que o Espírito da graça, aleluia, resolveu parar sobre esta igreja e renovar os teus ânimos, as suas forças. Sinta graça, aleluia, para permanecer na presença de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente não há de se comparar. Paulo está vivendo momentos angustiantes. É por isso que ele escreve a carta dizendo: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele vai citar algumas situações que nós enfrentamos: luta, dificuldade, escassez, enfermidade. Aleluia. Ele aponta para frente dizendo: porque o que há de ser revelado. Falar de aflição é falar de cruz. Falar de glória revelada é falar de coroa. Bendito seja o nome do Senhor. Falar de coroa é falar de recompensa. Vale a pena permanecer fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena ser afligido por amor ao Evangelho. Aleluia, aleluia. Quero liberar uma palavra para alguém aqui nesta noite. Aleluia. Suporte calado dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Somente adore a Ele em espírito e em verdade, e deixa Ele tomar o controle e a direção. Paulo está falando de dois tempos distintos, distantes um do outro. Quando nós meditamos na Bíblia, quando Deus tira Israel do Egito e eles começam a caminhar, a gente transforma aquele período para as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos o Israel de Deus. Temos a mesma promessa. E até lá, irmão, oh Jesus, seja verdadeiro. Você é crente. Quem nunca pensou em voltar atrás? Quem nunca disse: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto? Esse culto foi marcado na agenda de Deus, porque o Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui: nada, oh glória. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo para você: filho, filha, nada vai te tirar da minha presença. Oh, aleluia. Não é essa luta, não é essa dificuldade, não, nada, diga bem alto, aleluia, para abalar o inferno, aleluia, nada vai me tirar da presença. Meu irmão, você já caminhou até aqui, você já chorou tanto, já lutou tanto, aleluia. Não é hora de parar, não é hora de olhar para trás, é hora de continuar, aleluia, de cabeça erguida, porque o Deus que muda tempo, estações, Ele pode mudar a história da tua vida e glorificar o nome dEle sobre a tua vida e a tua existência.
Aleluia. Eu preciso correr porque Deus precisa tratar com alguém aqui. Eu já passei por vários estágios de aflição na minha vida, que hoje, quando eu estou pregando, eu tenho uma maturidade de entender que Deus criou a situação para que eu fosse afligido e edificar a vida de alguém. O que você está passando hoje você não entende, mas amanhã servirá de edificação para a vida de alguém. Aleluia. Você vai dizer para alguém: um dia eu passei por isso, um dia eu enfrentei isso, mas Deus me deu vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Observe que Paulo cita várias comparações, aleluia, posso até dizer métodos que Deus cria, aleluia, da existência da terra para tratar com a minha vida e a tua vida. Aleluia. Tem gente que me acompanha já está enjoado de escutar isso, mas quando Deus manda, a obra machuca, irmãos. Quem tem a marca da promessa tem as marcas de feridas. Eu muito novo, a gente muito novo, assumimos uma igreja na cidade de Paracuru. Vou contar isso para a sua edificação. E lá eu passei muita luta, lá eu passei muita dificuldade. Bimael tinha 1 ano de idade, era o primeiro primogênito. E eu disse: quer saber de uma coisa? Esse negócio de dirigir igreja dá para mim não. Trabalhar e cuidar da minha família. Eu disse: bora-se embora. Entreguei a igreja, fui para Fortaleza. Cheguei para o pastor e disse: não dá para mim não, mande outro. Não tem não, eu vou trabalhar. E eu disse para Deus: irmãos, nunca mais eu prego e nem tu canta. Saí machucado, ferido, afligido. Sentei no meu canto. E o pastor: meu filho tem igreja precisando. Eu digo: não vou. Minha esposa recebia convite, eu não deixava ir. Machucado, ferido. Aí Deus olhou lá de cima. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Você pode olhar para ela. Está mal não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Diga assim para ela, olhando dentro do olho. Diga para ela: Deus cria situação difícil na tua vida para Ele provar que é Deus. Ô bicho teimoso é crente. Deus diz: é por aqui, tu quer desviar o caminho. Passaram-se quase 2 anos sem eu ministrar e sem eu querer dirigir igreja e sem deixar minha esposa cantar. Depois do Abimael veio o Natanael. Aí no Natanael ela engravida da Rebeca e da Raquel. Um domingo normal. Um colega meu deixou um carro lá em casa e disse: pastor, se você quiser. Não era nem pastor na época, irmão, era diácono. Se eu quiser dar uma volta com a família, tá bom. Peguei o carro e fui para a praia no domingo. Se eu tivesse ido para a escola dominical, não tinha acontecido, né? Fui para a praia. Minha esposa, meus filhos, um casal de amigos. Lazer normal, como qualquer família. Quando termina eu venho de lá para cá. Até hoje, toda vez que eu falo isso, eu falo que até hoje eu estou para entender o motivo daquela discussão com a minha esposa dentro do carro. A gente começou a discutir do nada. Abimael e Natanael no banco de trás, ela na frente grávida, de gêmeas. De repente a gente começa a discutir. E tem hora que a gente é machista demais. Eu a 90, 100, quando deu 110, ela disse: vai devagar. E quanto mais ela dizia vai devagar, eu pisava. De repente ela gritou: amor. Quando eu olhei para frente, o motoqueiro avança preferencial. Eu a 110 por hora. Eu experiente e disse: não vai dar tempo. Falei: eu vou tentar. Mas eu estava numa via. Quando eu tentei girar, eu perdi o controle do carro. O carro bateu no meu filho e fez isso. Bateu num poste, derrubou o poste e entrou no muro de uma casa. E capotou 2 vezes. Deus é tão sábio que quando Ele cria, Ele sabe criar. O carro que vinha atrás era um médico.
estava indo em direção ao hospital para dar plantão. Ele viu toda a cena. Ele vai nos socorrer. Quando ele chega no carro, ele percebe que a minha esposa está grávida e banhada de sangue. O Abimael não sentiu uma dor na unha. No impacto, eu levei uma pancada na cabeça e desmaiei. Fui acordar 4 horas depois. Eu estava no balão de oxigênio, no HGF em Fortaleza, todo banhado de sangue. Quando eu retornei, veio os médicos, psicólogos, toda a equipe do hospital me dar assistência. E eu gritando pela minha esposa. E ele, calma, está tudo bem. Tentaram me acalmar, me acalmaram. E eu todo melado de sangue. O médico olhou para mim e disse: esse sangue não é seu. E da sala onde eu estava, irmãos, tinha uma janela, tinha uma cortina. Tiraram a cortina, eu pude ver na outra sala minha esposa deitada numa maca. E o meu filho, que na época ia fazer 2 anos, deitado em outra máquina sobre os aparelhos. Os médicos me levaram até lá, me levaram para a criança e disse: essa criança tem 2 horas de vida. Com toda a experiência que eu tenho, ela não suporta 2 horas de vida, porque no impacto ela quebrou a coluna cervical e a coluna está comprimindo os pulmões, não tem como operar, e a criança está sem fôlego de vida. O máximo de tempo que ela tem são 2 anos de vida. Eu disse que Deus vai tratar com alguém aqui hoje. Para piorar a situação, ele olhou para mim e disse: o parto é de risco. Na hora, você quer que eu salve quem? A esposa ou as filhas? Sua esposa levou uma pancada na cabeça, ela perdeu muito sangue. Eu não garanto, as 3 saem em vida. Eu disse que Deus, ele cria situação difícil na vida de crente teimoso, que não dá ouvido a pastor, que não obedece a ministério, aleluia, que não obedece a voz de Deus. Eu não vim aqui lhe amedrontar, eu vim contar uma experiência de vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E lhe dizer que não adianta fugir, porque você foi marcado, aleluia, pela glória de Deus. Então suporte calado, em lágrimas, adorando e glorificando a Ele. Ei, olhe para cá. E você como crente, numa situação dessa, o que você faria? Você acha que eu não orei? Eu gritei, irmãos, eu implorei, os céus não me respondeu. Eu corri para o banheiro daquele hospital, eu comecei a gritar, aleluia, pedindo livramento, Deus guarda, questionando Deus por 40 minutos, e os céus não me respondeu. Eu descansei, eu sentei, e uma única pergunta que eu fiz para Deus: por que isso está acontecendo comigo? Aí fica aí você questionando a Deus: por que tanta luta? Por que tanta aflição? Por que tanta dificuldade? Eu sou fiel. Pois é. O Espírito Santo gritou no meu coração e disse: era tudo o que eu queria ouvir. A vida da tua família está nas minhas mãos. Faz ou não faz a minha obra? Tem alguém pensando em voltar atrás aqui, irmãos? Tem alguém pensando em desistir aqui? Aleluia. 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 Olhe como Paulo viu, enxergue como Paulo enxergou. Bata no peito, levante a cabeça, sacuda a poeira e saia daqui dizendo: o que eu estou passando hoje não se compara com o que Deus pode fazer amanhã. Aleluia. Lute em busca do seu milagre e não desista. Aleluia. Eu estava pregando num congresso de senhoras em Paraipaba e eu contei esse testemunho. 8 dirigentes de congregação me entregaram as congregações naquela noite. Os 8 me chamaram o pastor. Desistiram. No
tem pra onde correr. Você foi marcado. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você foi marcado. Aleluia. Não tem como fugir. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Onde você se esconder, Ele te acha, Ele te vê. Aleluia. Não adianta mudar nem de cidade. Para onde você for, a promessa acompanha, porque você foi marcado para glorificar o nome do Eterno. Se for possível, para aqui. Eu quero que Deus trate com a sua alma. Irmãos, na mesma hora, oh Jesus, Serginho, na mesma hora eu me reconciliei com Deus, ministerialmente falando. Na mesma hora eu dobrei o joelho e disse: para onde tu me mandar eu vou. Aleluia. Oh glória, o que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu estou aqui dizendo que Jesus é bom. Aleluia. Toda a minha casa está na presença de Deus, adorando e glorificando o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Não é que Deus queria matar minha família, irmão. Deus queria tratar comigo. De lá para cá já são 6 cidades. Paremos aqui em Camusim, bebemos da água de lá, já era. Eu poderia muito bem aqui fazer um movimento, irmão. Sabe? Aquele movimento que só mexe com a carne da gente. Não, eu quero que o Espírito de Deus confronte a tua alma hoje. Mas a gente é teimoso. Depois de tudo isso, eu estava num trabalho de oração. Dobrei o joelho e orando a Deus de Jesus. Não aguento mais. É muita luta. Eu vou entregar este negócio. Caladinho, sentado. Orei, sentei na cadeira. No primeiro hino da harpa, levantou o irmão, veio na minha direção. E o Senhor disse: eu já te disse, se tu entregar o cajado, eu abro a terra e te engulo vivo. Você tem coragem de perguntar para essa pessoa que está do seu lado: e aí, meu irmão, vai desistir? E aí, meu irmão, vai voltar atrás? Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. O que eu mais amo em Jesus foi a sinceridade de olhar por discípulos e disser: ó, é estreito, é apertado. Para servir a Deus não tem oba-oba, não tem desculpa. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que pelo amor de Deus, o pastor precisa implorar. Nós estamos vivendo uma geração que a igreja, os líderes precisam implorar. Fica mendigando para a igreja vir orar, para a igreja vir para a doutrina. Nós precisamos voltar às raízes de quando nós conhecemos a Jesus de Nazaré. Aleluia. Aonde não precisava, pastor está pedindo no grupo da igreja: venha para o culto, venha. Não, os crentes têm que ter interesse, aleluia, e se envolver nas coisas de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é que vai dirigir? Fulano? Não vou não. Quem é que vai pregar? Ciclano? Hoje eu não vou. Que é isso, irmãos? Que exemplos nós iremos deixar, aleluia, para a geração que vem, se Jesus não voltar? Uma geração que não consegue passar 1 hora de joelho. Os discípulos, quanto mais eram afligidos, perseguidos, a igreja primitiva, a Bíblia diz que quanto mais eles apanhavam, quanto mais eles passavam por luta, por dificuldade, mais prazer eles tinham de servir. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. A gente vive uma geração mimada, que se não tiver reconhecimento, aleluia, se não tiver oportunidade, se o nome dele não tiver no cartaz, pelo amor de Deus, vamos renascer de novo, aleluia, e voltar a ter o sentido, aleluia, de verdadeiramente servir ao Senhor de verdade.
2 anos, irmãos, nós temos dirigindo a igreja, eu e minha esposa, sem nenhum ano de férias. Toda a vida com 4 meninos, nós nunca faltamos culto, nunca botamos problema. Porque os meninos não. Eu já dirigi a igreja em Paraipaba, que da igreja, da casa pastoral para a igreja era 5 quilômetros. Detalhe, não tinha energia, zona rural. Um dia nós inventamos de ir de bicicleta, umas cadeirinhas, cada um botou a menina sentadinha na frente, os meninos na garupa, nós caímos dentro de um buraco, irmão, de lama, no inverno. Oh, Jesus! Era eu dirigindo o culto e os irmãos. Hoje nós temos carro para buscar na porta, a igreja tem uma Kombi. Tem gente que bota dificuldade para ir para o culto. Não dá 2 passos, estou mentindo? Não dá 2 passos da calçada para dentro da Kombi. A gente só falta meter a Kombi na sala. Já tem gente que não quer ir para o culto. Você sabe qual é o problema da igreja? Você sabe qual é o nosso problema? Nós colocamos a expectativa no pregador. Porque vê um pregador de fora. Irmãos, eu sou pastor e eu quero trazer uma palavra pastoral. Eu sei que a igreja tem pastor, essa igreja é ensinada na palavra, mas às vezes precisa Deus trazer um de fora, aleluia, para reativar a fé e os ânimos dos irmãos. Você promete que não vai ficar com raiva de mim? Se fosse qualquer outro dos irmãos aqui da igreja que fosse pregar hoje, talvez você viria. Aleluia. Então Deus, ele cria situação. Ele cria situação difícil nas nossas vidas, para provar que ele é Deus. Uma vez eu fui orar por um casal. Quando eu levantei a mão, Deus gritou: tira! Não bota onde a minha está. Eu digo: eita Jesus, né? Mas hoje tem um problema, irmão. Qual é o problema, pastor? Tem igreja para todo gosto. Pastor deu uma palavra dura, Raquel. De 10 afastados que você pegar na rua aí, ele vai inventar uma desculpa. Não, porque é ou não é? Não, o pastor lá, não, o fulano, o ciclano. Eu quero ver se naquele grande dia Deus vai aceitar essas desculpas. Nenhum de nós aqui pode sair da igreja, se afastar e querer jogar culpa na igreja, no pastor, e naquele grande dia Deus não vai aceitar essa desculpa desfarrapada, porque quem tem salvação para dar não é pastor, não é ciclano, não é fulano, aleluia, mas é a minha perseverança na aflição, na angústia, na dor, na calúnia, na perseguição. Mas eu sou crente para ir morar no céu. Deixa eu ver se tem crente do céu aqui esta noite, aleluia. Então deixe de moleza, meu irmão. Deixe de moleza, meu irmão. Paulo está dizendo: nada vai nos tirar. Olha as circunstâncias que ele apresenta: nem a morte, nem a dor, nem a espada, nem a fome, nem a peste, nem a nudez. Meu irmão, uma série de problemas que a gente enfrenta hoje. Uma série de problemas que a gente enfrenta. Você percebeu que Jesus disse: ore para que o meu retorno não seja nem no sábado nem no inverno. Eu não sei aqui, mas lá no Camusim o templo nublou. Ih, rapaz, é os crentes de hoje. Eu não vou pro culto, não. Mas no carnaval ia. 4 noites lá, podia dar toró na canela. Tava lá, todos os de goma. É ou não é, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que é que para Deus a gente coloca dificuldade? Meu Deus!
Quando a gente era capacho do diabo, não tinha dificuldade, menino não atrapalhava. Teve um ano aí em carnaval que a gente foi evangelizar. Irmãos, era mãe com bebê conforto, mas estava lá pulando, era mãe com criança. Os crentes ficam colocando, aleluia, desculpa na criança, não vem para a igreja adorar, fica, aleluia, colocando lá. Eu vejo que na vida de alguns o diabo não precisa mais colocar dificuldade nem barreira, porque os crentes mesmo colocam, irmão. Pronto, hoje é sábado, tem culto amanhã? Eita, já fui pro culto hoje, né? Amanhã eu vou descansar. Não, olha aí, irmãos, pelo amor de Deus. Pastor, você veio lá de Camusim bater na gente. Não, eu vim somar com você. Eu vim somar com você. Porque você pensa que a igreja que eu estou pastoreando é perfeita. Eu quebro cabeça dessa mesma forma. A igreja também tem grupo. Mas é porque os irmãos não me visitam. O pastor não visita. Se fosse por causa de visita, Eva não tinha nem, né, Adão. Porque todo dia Deus estava lá no jardim. Todo dia Deus descia lá. Adão. Ainda se desviou. Todo dia Deus visitava Adão no jardim. Eu vou falar com cuidado, porque a igreja, eu vou falar com cuidado, porque a igreja é soberana e tem um dono. Está me ouvindo? A igreja é soberana e tem um dono. Mas eu acabei com os conjuntos que tinha lá na igreja, que lá não era conjunto, era conjunto. Lá eu não podia dizer que era conjunto, era cão junto. Porque época desse demônio se manifestar em período de festa. Eu não gostei dessa saia. Esse tema eu não gostei. Se fosse eu que tivesse regendo, não é assim, irmão? Né? Então tem coisas no nosso meio que não era para acontecer. E por que acontece, irmão? Mas hoje ninguém quer mais brigar para expulsar demônio. Hoje ninguém quer mais brigar para ir para o hospital, para a praça, para evangelizar. Nós procuramos status, irmão. Nós queremos reconhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Jesus disse: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que o teu Deus, Ele vê e enxerga, e no tempo oportuno te exaltará. Eu queria saber para que Deus me chamou para esse negócio, irmão. Se eu disser para você que até hoje eu queria estar na posição que eu estou, não queria. Só que Deus não chama quem quer. Pegou? Deus não chama quem quer. Ele só chama quem não quer. Aleluia. Eu sou aquele tipo de Pedrão, irmão, sabe? Eu sou explosivo. Esse dia eu fui expulsar, estava orando na casa do irmão e Deus me mostrou. Eu sou grande de visão, viu? Nós estávamos louvando, eu vi quando um vulto passou para dentro do quarto. Eu me arrupiei todinho. Eu disse: eita, Jesus. O senhor disse: olha, no quarto dela. Eu disse: esposa, eu só ando com a minha esposa. Deus me livre de andar só. Só pode ser o cão, porque, né? Na corra dessa. Quando eu vi que nós entramos no quarto, detalhe, crente. Quando eu disse Deus, quando eu gritei Deus, ela buf, caiu endemoniada. Literalmente endemoniada, possessiva. O que tem de pessoas depressivas, irmãos? O que é isso? A ausência de Deus. Você percebeu que quando nós estamos num ambiente como esse, a glória de Deus desce?
A presença de Deus toma de conta do ambiente. Por quê, pastor? Porque nós estamos aqui. Daqui a pouco o culto vai acabar, essa casa se tornará uma casa vazia e não haverá mais a presença de Deus. Quando Deus chega na inauguração do templo lá em Salomão, aleluia, Deus não vai olhar para a beleza do templo. Deus não vai olhar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para nada de belo naquele templo. Deus olhou para o coração do povo. O povo passou 70 anos trabalhando em serviço braçal, cooperando, e na inauguração Deus diz assim, aleluia, para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus não olhou para os utensílios, se era de ouro, se era de prata. A gente, irmão, é que se comove com essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas Deus olha para o coração. Bendito seja o nome do... Tem tanta gente se fantasiando de crente, se vestindo como crente, aleluia, mas de Deus não tem nada. Estava todo mundo lá. Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quando eu li isso a primeira vez, eu disse para Deus em oração, como o Senhor é ingrato. O povo passou 70 anos trabalhando, tudo de ouro, prata, coisa mais linda do mundo. O da Universal fez uma réplica em São Paulo que não chega nem a 10% do que Salomão fez. Aí na inauguração, Deus não vai olhar para o sapatinho do céu, bonito, né? Deus não vai olhar para a terra de ninguém. Deus não vai olhar para a cortina, para nada. Para onde é que Deus olha? Meu Deus! Salomão está tudo errado. Mas por que, Senhor? Se esse povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender e voltar a buscar minha face, aí a gente não quer mais orar. A gente chega em cada igreja por aí, irmãos, megas templos. Estou mentindo, Sérgio? Mas vazio de Deus. A gente não consegue mais sentir a presença de Deus, porque nós não priorizamos mais. Não temos mais tempo para orar, não temos mais tempo para meditar. Somos ambulantes, somos, como é que eu posso dizer, irmão? Nós estamos igual Ezequiel no vale, seco, morto, sem vida, sem esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos voltar a ser quem éramos, aleluia, quando entregamos nossas vidas para Jesus. Aleluia. Eu encerro. Eu uso muito sobre a questão de consciência. Quando eu não tinha Jesus, eu passava de 15 noites acordado, sobre a química. Andava 10 quilômetros a pé de um bairro para o outro, mas não tinha droga no meu bairro para me comprar noutra cidade. Ia correndo sem reclamar. Aí voltava naquela ansiedade para usar. Noites e noites acordava e não me cansava. Aí para Jesus eu não passo uma noite, meu irmão. Eita, porque, meu Deus do céu, por quê? Você viu o salário, né? O diabo não tinha problema. Todinho, pastor, estou precisando de cimento para construção. O diabo entra no coração. Mandaram entregar, o Espírito Santo está gritando aqui, eu mando, né? Você quer que desça um anjo do céu para pagar o papel de energia da igreja? Para manter a igreja? Não, irmãos, é o povo de Deus. Quem ama, cuida, valoriza e cela. Paulo está passando por aflição e ele diz: eu tenho certeza que o tempo que eu estou enfrentando hoje não se compara. Você crê nisso, irmão? Lembra da Covid? Era só o que a gente via. Saudade dos cultos, né? Quando deu uma parada que voltamos, eita, não vai faltar cadeira, não vai caber mais ninguém na igreja. Oh, meu Deus do céu. Meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando e não é mais tempo de brincadeira. É tempo de nós despertar.
É tempo de nós acordar e voltar a ser quem nós éramos na presença de Deus. Fique de pé. Escute, já aconteceu o culto de eu estar e alguém pregando, e aquela mensagem era a cara da irmã Maria. Eu pensando comigo mesmo. E eu dizia, rapaz, essa palavra era para a irmã Maria, mas a irmã Maria não está no culto. É não, Jesus não fala para quem está ausente. Ele fala com quem está. Quem ouviu a voz de Deus aqui? Talvez você não entenda, mas esta palavra é uma palavra de socorro espiritual para a tua vida. Não venha dar uma de super crente aqui. Não venha dar uma de super crente, não venha se esconder, porque Deus te conhece, Ele te achou nessa noite. E você precisa urgentemente, não de uma forma que você foi para o mundo, não de uma forma que você se desviou, mas você está precisando urgentemente de uma reconciliação espiritual com Deus e voltar a ser aquele crente que você era. Cadê a primeira pessoa? Nós queremos orar por você, porque as lutas, a aflição não tem deixado você ser aquele crente fervoroso que você era, e você tem esfriado na fé. Você não tem conseguido mais orar como você orava. Você não tem conseguido servir mais como você servia. É você que Deus quer de volta aqui no altar para renovar as suas forças. Deus não fala para quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Aí você fica sem entender o porquê essa aflição, essa luta, essa angústia, esses problemas, aleluia. E você fica se validando em achar que vai morrer, em achar que não vai mais dar certo, aleluia. Talvez você tenha até pensado em querer voltar atrás, mas é noite de reatar aliança espiritual com teu Deus. Aleluia, aleluia. Esse culto é um socorro de Deus para a vida de alguém. Tem mais, irmãos, não é aquela palavra que eu para mim, mas eu queria que a maioria entendesse que esse culto aqui hoje é um socorro de Deus para a tua vida. Você está relutando. O que o pastor vai achar de mim? Eu não estou dizendo aqui que você está em pecado. Eu estou dizendo que você tem sido vítima no mundo físico e no mundo espiritual, e você não tem achado graça. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Existem pessoas aqui, irmãos, aleluia, que num culto como esse não conseguiu sentir a presença de Deus. Não é porque você está em pecado, pelo contrário, todos nós passamos por conflito espiritual. Tem semana que a gente está tão crente, meu irmão, mas tem semana, só os irmãos aqui, está todo mundo bem com Jesus? Aleluia, aleluia. Eu não tenho mais nem voz para orar, irmãos. Aleluia, aleluia. Deu ruim para você, hein? Deus te achou hoje. Não adianta correr. Os demais estendem a mão para cá, irmãos. Vamos orar pelos nossos irmãos. Alava, sede que me dará. Andou que me dá, sede que me deré, sede gobadagai. Alamanjo, reba, sede que me dá. Fecha teus olhos. Fica em espírito de oração. Oh, aleluia. Pessoas precisam ser tocadas por Deus aqui esta noite. Oh, deixa o Espírito de Deus trabalhar. Oh, Deus está dizendo no meu coração que vai começar a tocar em vidas aqui esta noite. Aleluia, porque o socorro de Deus veio para você, o renovo de Deus veio para você. Aleluia, você pensava que ia parar, que ia desistir, mas nada.
nada vai te tirar na presença de Deus. Ainda que Se é verdade, Jesus. Se é verdade, Jesus, renova a tua igreja nesta noite. Se é verdade que tu está nesta palavra, toca em vidas aqui neste altar, Senhor, renovando, dando graça, trazendo de volta ânimo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te apresento os teus. Jesus eu tenho aqui, te servirei porque comigo estará. O meu Deus está curando vidas aqui esta noite. Aleluia. O médico dos médicos por excelência. Oh glória. O que andará, sominai, o que me dá, renaravasso de comederegia. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba a graça de Deus. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Receba, 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 receba graça, receba. Gemidos que palavras Meu Deus, volte a falar em línguas estranhas. podem explicar. Volte, volte, volte a cantar em volte, volte a sentir a graça do Espírito. Intercessões. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra Aleluia, viver glória a Deus. Louvado sem seja o nome. sentir a tua presença.